Olá você, seja bem-vindo a mais uma aula de História na TV Araxá Educa. Seja bem-vindo você, aluno da EJA, seja bem-vindo você, família, que tem acompanhado as nossas aulas através desse meio de comunicação. O meu nome é Carlos Dias, sou professor de História e hoje nós teremos uma revisão sobre a crise do antigo regime. Por que é importante essas revisões? Para estarmos verificando a aprendizagem, para estarmos identificando se ficou clara as duas aulas anteriores. Então são revisões de duas aulas. Por que são duas aulas? A primeira, nós falamos sobre o absolutismo, tá? E o mercantilismo. Lembrando que o absolutismo e o mercantilismo são duas características do antigo regime. O absolutismo, o poder centralizado nas mãos do rei. O mercantilismo foi um período de transição do feudalismo para o capitalismo. Qual que era o objetivo? O país se empenhava em acumular riquezas. A riqueza de um país era determinado pelo seu acúmulo, tá? E vimos duas revoltas, né? A Conjuração Mineira, como o próprio nome diz, aconteceu aqui em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana. São dois movimentos importantíssimos. Essa crise do antigo regime ela é importante por quê? Que no caso trouxe uma imagem de ouro preto do Museu da Inconfidência. Esses movimentos, essa crise do antigo regime é importante por quê? Porque são os primeiros passos para a independência do Brasil. São eventos que acontecem já dando sinais de um desejo de independência, dando sinais de que o Brasil já não queria mais estar submetido ao domínio português. Aqui no caso a Praça da Piedade, onde foi que aconteceu, foram executados aqueles que foram envolvidos na Conjuração Baiana. Então, preparado? Peço mais uma vez aí, pega seu caderno, pega uma folha de papel, pega lápis, caneta, para você estar anotando as suas respostas para conferir no final dessa aula o que você conseguiu aprender, o que você conseguiu resolver, tá? Que foi claro para você. Então, as opções são bem simples. Primeiro nós vamos falar sobre a crise do antigo regime, as questões vão estar voltadas para a crise do antigo regime. Depois as outras questões têm uma imagem, aí vamos trabalhar sobre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, com relação ao antigo regime, a crise do antigo regime, julgue os itens que se seguem. Então, primeira pergunta. Aqui é bem simples, pessoal. Nós temos que, são frases que são colocadas, você vai analisar se está certo ou está errado. Então, qual que vai ser a dinâmica dessa nossa aula? Faça a pergunta e você anota no seu papel aí, certo ou errado. E nós damos a resposta e você coloca certo, se você conseguiu acertar. Se não acertou, você marca um X. Para quê? Para você ter uma noção de quantas questões você conseguiu acertar, quantas questões que você conseguiu assimilar. E o objetivo dessas perguntas é como uma forma de revisão, é a aplicação da matéria em forma de pergunta. Então, para você ficar mais fácil para você assimilar, tá bom? Então, preparado aí? Podemos começar? Então, vamos lá. Uma série de eventos na Europa, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos, não contribuíram para abalar a estrutura do antigo regime. Então pensa aí, esses eventos, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tá? A independência dos Estados Unidos contribuiu para abalar o antigo regime ou não contribuiu? Nada alterou. Pensa aí. Respondeu? Podemos continuar? Errado, né? Esses eventos que aconteceram na Europa já deram sinais para o fim do antigo regime. Por quê? A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos já apresentou um modelo de governo, a liberdade para as pessoas, tá? Então, uma república constitucional, uma república federativa, tá? Então, deram como um exemplo, já é um exemplo mostrando que aquela estrutura do antigo regime, com o absolutismo, o poder centralizado nas mãos do rei já não servia mais. Aqui com a Revolução Francesa e com a Revolução e com a independência dos Estados Unidos, vamos presenciar aí aqueles princípios iluministas, né? A divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Porque esses movimentos inspiraram na Revolução Francesa. E a Revolução Industrial? O que tem a ver a Revolução Industrial? Justamente porque a Revolução Industrial é o aumento extraordinário da produção. Foi uma aceleração no modo de produção. E essa aceleração no modo de produção precisa do mercado consumidor. E o pacto colonial era justamente um empecilho para a expansão da Revolução Industrial.
Por que o empecilho? Porque a Inglaterra, onde deu início à Revolução Industrial, ela precisava de quanto maior o mercado consumidor, melhor. Então ela queria comercializar com colônias, com países, tá? E o Pacto Colonial restringia, né? Colônia, metrópole. Então não era interessante. Então, esses três eventos, sim, eles contribuíram para abalar a estrutura do antigo regime. A próxima, essa também é muito boa, muito fácil. Ó. Desde o século XVII, Portugal apresentava dificuldades financeiras quando perdeu possessões no Oriente e o controle das rotas comerciais para a Holanda. Está certo ou está errado, pessoal? Anota aí. Coloca um C de certo, coloque um E de errado. Anotou? Então, tá certo. Certo por quê, pessoal? Desde o século XVII, Portugal já apresentava essas dificuldades financeiras. O que nós temos que lembrar aí? Ela perdeu as possessões e controle de rotas comerciais para os holandeses. E tem um detalhe também. Quando Portugal conseguiu expulsar os holandeses aqui do Brasil, naquele período que os holandeses dominaram a colônia portuguesa, eles levaram para as Antilhas o açúcar, as mudas das açúcares, e eles começaram a produzir. Portugal já estava sofrendo também, além de perder as possessões, né? O controle das rotas comerciais, Portugal estava enfrentando a concorrência do açúcar produzido lá nas Antilhas, tá? Então isso contribuiu para a crise, dificuldades financeiras de Portugal. Tá fácil, né? Essa aqui é bem pequenininha, você vai matar a charada facinho, olha para você ver. A assinatura do Tratado de Mento, em 1703, com a Inglaterra, gerou um déficit comercial para o reino português. Está correto ou está errado essa afirmação? Marcou aí? Podemos continuar? Exatamente, está certo. Aqui, Portugal, com esse tratado aqui, gerou realmente um déficit para Portugal. Por que gerou um déficit, pessoal? O que é déficit? Déficit é quando você vende uma certa quantidade. Um exemplo simples, você tem um salário mínimo de R$100. Entra R$1.000, entrou R$1.000 na sua conta lá do seu salário. Só que você gastou 1.200. Você tem um déficit de quanto? De 200. Mas uma dica aí para o português, não, para matemática, né? Então você está devendo 200, o seu saldo devedor ficou de 200, tá? Então foi o que aconteceu com Portugal. Nesse tratado, Portugal vendia para a Inglaterra vinho e comprava da Inglaterra produtos manufaturados. Então o que acontecia? Sempre ela estava devendo, porque a quantidade de vinho não cobria a quantidade de produtos manufaturados. Então com isso gerou um déficit. Inclusive alguns estudiosos afirmam que a maior quantidade do ouro extraído do Brasil foi para a Inglaterra, porque era pago em ouro. Então a maior quantidade do ouro extraído daqui acabou sendo conduzida para a Inglaterra, tá bom? Então essa questão está certa, o Tratado de Mento de 1703. Continuando aí, a medida mais radical adotada por Marquês de Pombal, promulgada em 1759, foi convidar os jesuítas para auxiliá-lo na administração das colônias portuguesas. Tá? Então, está certo ou está errado? Foi uma medida radical. Marcou? Então vamos lá, pela resposta, errado, né? Realmente, foi uma medida muito radical por parte do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era responsável, né, por renovar tirar Portugal da crise. E uma das medidas que ele fez, promulgada em 1759, na verdade, ele expulsou os jesuítas aqui do Brasil e de todo o território português. Ele expulsou, tirou os jesuítas fora. Os jesuítas são a Companhia de Jesus. Por quê? Os jesuítas estavam sendo para Portugal um entrave para Portugal, para os portugueses. Então foram expulsos. Inclusive, eles confiscaram os bens desses padres jesuítas, tá? Dos padres jesuítas. Um exemplo que nós colocamos aqui, nós colocamos lá a universidade, que hoje é a Universidade de Évora, na época era o Colégio Espírito Santo, uma construção de 1759, tá? Melhor dizendo, uma construção de 1559. E foram tomadas dos jesuítas, foram confiscados dos jesuítas em 1759, melhor dizendo, tá? Uma construção de 1559, o ano. A próxima, a ordem era ratificar o pacto colonial para preservar a soberania da coroa portuguesa na Europa. Como resultado, muitas leis foram criadas.
Está correto ou está errado essa frase? Tá? A ordem era ratificar o pacto colonial. Certo ou errado? Anota aí, por favor. Anotou? Então vamos lá para a resposta. Está certo. A ordem aqui, por que essa expressão ordem era ratificar o pacto colonial? O que o Marquês de Pombal queria é justamente isso, fortalecer o pacto colonial. E o pacto colonial era que justamente a colônia, no caso as colônias portuguesas, vamos colocar o caso do Brasil, o Brasil, ele poderia comercializar com Portugal e comprar de Portugal. E foram adotadas várias medidas, 1611, 1711, foram várias medidas. Uma medida, por exemplo, só poderia vir aqui para o Brasil navios estrangeiros por frota, acompanhado por uma frota oficial. Ou só poderia trazer mercadoria para o Brasil navios portugueses. Foram essas leis que foram promulgadas pelo Marquês de Pombal para quê? Para fortalecer esse pacto colonial, para garantir. Por exemplo, o navio que saísse aqui do Brasil, ele só poderia aportar lá na Europa, chegar na Europa em porto, num porto português. Ele não poderia, por exemplo, ir lá na Espanha, poderia ir para a Inglaterra, ele teria que sair do Brasil e ir para Portugal, tá certo? Era uma forma de fortalecer, né, de ratificar o pacto colonial. Essa foi fácil. Aqui é para você dar uma respirada. Conseguiu acertar quantas aí dessas que passaram aí? Você conseguiu acertar quantas? Espero que tenha acertado bastante, tá bom? Pede ajuda, essa imagem que eu gostei muito dessa imagem, uma pessoa ajudando outra a correr. Pede ajuda à família, tá? Ajuda aqui na resposta. Qual é a resposta que você acha que eu devo responder aqui, tá bom? É uma forma de nós estarmos exercitando. E quando você erra e quando você acerta, é uma forma de aprendizagem, é um método de aprendizagem. Ah, essa eu quase que eu acertei. Então vamos lá, continuando. Essa aqui é um pouquinho maior, são 3 alternativas que você vai escolher. Então, aqui nós temos derrama é a captação, derrama e captação era denominada de. Então, uma dessas 3 eu vou completar aqui. Então, primeiro, naus portuguesa comandada por Cristóvão Jacques durante a segunda expedição guarda-costas, enviada ao litoral em 1516. Sistema de trabalho imposto aos indígenas do Brasil. Tributos aplicados pela coroa portuguesa sobre a atividade mineradora realizada no Brasil durante o período colonial. Então escolhe aí, a opção 1, a opção 2, a opção 3. Escolheu? Anotou? Então vamos lá para a nossa resposta. Exatamente. Derrama ou captação era denominado o quê? Tributos que a coroa portuguesa aplicava aqui sobre a atividade mineradora. A derrama, só para a gente estar lembrando aí, a derrama era justamente a cobrança anual de 100 arrobas de ouro. O que significa isso? 1.500 quilos de ouro. Lembrando que Minas Gerais estava devendo para Portugal, só de arrecadação, 532 arrobas de ouro, tá bom? Então, continuando aí. Isso dá, em média, 8 toneladas de ouro, só de impostos atrasados. A próxima agora. Isso aqui agora são tudo questões referentes à conjuração mineira e conjuração baiana. Então, a próxima. As causas da conjuração baiana, de 1798, estão relacionadas com... Então, nós temos 3 alternativas. Então, o que está relacionado às causas? É claro que não foi apenas uma causa, mas o que desses itens aqui, quais que estão? Primeiro, o agravamento da escassez de alimento, uma vez que a área de plantio para a subsistência diminuiu diante do avanço da lavoura canavieira. O que seria a próxima agora? O interesse da Inglaterra no monopólio do comércio. E a terceira, conflitos entre colonos e jesuítas decorrentes da utilização de escravos indígenas. Qual a opção que você acha que é? A opção 1, a opção 2, a opção 3? Causas da conjuração baiana, tá bom? Lá na Bahia. Então vamos ver a resposta? Exatamente. Agravamento da escassez de alimentos. Por que aconteceu esse agravamento da escassez de alimentos, pessoal? Porque como o açúcar... Teve um determinado momento que houve uma valorização do açúcar, esse período aqui já tinha valorização do açúcar na Europa. Por que foi dada essa valorização? Porque o Haiti estava no seu processo de independência, e no processo de independência do Haiti, destruíram muitas lavouras de cana-de-açúcar, muitos canaviais foram destruídos. Então, o mercado, né, como diz a própria, a lei da procura e da oferta. Quanto menor a oferta no mercado,
o preço aumenta. Foi o que aconteceu com o açúcar. A oferta estava baixa, então o preço aumentou. Com isso, lá na Bahia, o pessoal deixou de fazer agricultura de subsistência. Foi fazer o quê? Plantar o quê? A cana-de-açúcar. Faltou alimentos, tá? Então, faltando esse alimento, fez com que o preço aumentasse, o preço dos alimentos. Com isso, o pessoal ficou revoltado. Agora, Inconfidência Mineira, essa é fácil. Ó, você que é um bom mineiro, vamos lá. A Inconfidência Mineira, que tinha propostas igualitárias, contava com a possibilidade de um levante de escravos, já que o número de homens negros, livres e escravos superava em muito o dos brancos. Por isso, contava com a composição de um exército popular. Está certo ou está errado, pessoal? Respondeu? Mais um tempinho? Então vamos lá para a nossa resposta? Errado, né? Errado, por que está errado? A Inconfidência Mineira tinha uma proposta igualitária, contava com a possibilidade de um levante de escravos. Aqui essa frase aqui já mata o restante da nossa pergunta. Se fosse na Bahia, tá? Tudo bem, porque na Bahia, a conjuração baiana teve a participação de homens livres, escravos. Aqui não. A Inconfidência Mineira foi um evento que queria independência? Queria, mas foi um evento da elite, tá bom? Quem estava mais envolvido era a elite mineira. Eram os grandes produtores, os grandes contratadores, grandes fazendeiros, tá bom? Então, errada essa questão. Agora, Bahia, de novo. Os líderes da conjuração baiana, membros das elites agrárias, não permitiam que os setores populares se integrassem ao movimento, limitando seus ideais aos aspectos emancipacionistas. Certo ou errado? Essa tá fácil, que eu acabei de explicar no anterior aqui, né? Exatamente, está errado. Errado por quê, pessoal? Na verdade, tinha membros da elite? Tinha, na conjuração baiana tinha. Mas essa fase aqui não permitia que os setores populares, não. Ela, inclusive, é chamada conjuração dos alfaiates, justamente pela participação de alfaiates, participação de ex-escravos, participação de artesãos, tá? Então, na conjuração baiana teve uma participação popular. A próxima, a notícia da derrama, agora mineira, viu? A notícia da derrama, a notícia da cobrança da derrama apavorou a população mineira, principalmente os grandes devedores, iniciando a conspiração para esboçar um projeto de ruptura com o Pacto Colonial e com a metrópole portuguesa. Essa está bem fácil, você concorda comigo? Está certo ou está errado? Exatamente, está certo. Quando eles falaram que teria derrama, o Visconde Barbacena ele veio com esse objetivo de fazer a derrama quando ele assumiu, né, o governo da capitania de Minas Gerais, isso incomodou, porque a dívida era grande. Então eles começaram o quê? Conspirar, eles começaram a se reunir e conspirar para esboçar justamente esse projeto de ruptura. O que eles desejavam? Fundar uma universidade, tá, em Vila Rica, eles queriam anistiar todas as dívidas com a coroa, dar liberdade para todos ter direito à exploração do diamante, tá? A exploração de diamantes. Então, está certo, tá? Essa questão. Mais uma. Proclamação de uma república constitucional da capitania de Minas Gerais e a concessão de anistia das dívidas com a coroa portuguesa era o objetivo dos conjurados mineiros. Acabei de responder, né? Está certo ou está errado? Essa você vai acertar. Tá certo, né? Que eu acabei de falar, eu esqueci dessa pergunta aqui, mas o que eu acabei de falar, o que eles queriam? Queria a proclamação de uma república aqui, da capitania de Minas Gerais, não era a nível de país ainda não, tá? De capitania de Minas Gerais, e concessão de anistia. O que é essa anistia? O perdão da dívida, toda a dívida que tinha contra a coroa portuguesa ser perdoada, tá bom? Esse era um dos objetivos deles. Lembrando que eles queriam implantar uma universidade, Vila Rica, tá bom? Pessoal, tapinha final aqui, como o professor cumprimentando a você que veio até esse momento, que acompanhou nossas aulas desse momento. O meu muito obrigado, você aluno da EJA, pela sua participação, pelo seu empenho, e peço a você, mantenha firme nos seus estudos. Até a próxima aula.